Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Spinecast, sua dose de coluna e saúde. Hoje nós vamos em direção ao sul do país, conversar com o gaúcho que resolveu abandonar as bombachas e comer carne de onça em Curitiba. Mas ninguém conta pro Ibama. Ilustríssimo Dr. Luiz Miller Ávila. Dr. Luiz Miller é daquelas pessoas que quando você conhece, imediatamente você sabe que ele vai ser foda. Fez medicina na Federal do Rio Grande do Sul, ortopedia no HC de Porto Alegre e depois ele foi para Longínqua, Curitiba, fazer coluna no Hospital Cajuru com o Dr. Emiliano Viale. E depois disso tudo, ele foi fazer um fellow de deformidade pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, PP para os íntimos, onde rapidamente perceberam seu potencial e capturaram esse talento. Está lá até hoje, ao lado do Dr. Carlos e do Dr. Luiz Eduardo, que eu mando aqui meu grande abraço para os dois. E aí, Miller, tudo bem? Boa tarde, como é que tá? Tudo bem, Nel, tudo tranquilo, cara. Tudo jóia aí. O currículo aí foi hipervalorizado, hein? Não, mas todo convidado aqui é uma estrela, cara. Não, muito obrigado, muito obrigado. Ô Miller, eu vou começar o podcast fazendo o meu disclaimer aqui, que eu fiz parte do meu fellow, pequena parte lá no PP. Tem que confessar que eu tenho uma pequena, aquela inveja saudável de você, porque depois de rodar lá eu sei que honra que é e que oportunidade única na vida de um cirurgião é trabalhar lá, está de parabéns, tenho certeza que você continua fazendo um serviço maravilhoso, mas fica aqui aquela inveja de estar no seu lugar, assim. Eu sou lá de Porto Alegre, né, como tu falou. Aí eu vim aqui para o norte, para Curitiba, para fazer meu fellow, porque o sul é o Rio Grande do Sul, né, cara? O Paraná não é sul do Brasil. O sul é lá embaixo mesmo. Eu sempre fiz tudo muito perto de casa lá, né, na formação toda. E meu irmão mais velho é ortopedista, meu irmão mais novo fazia medicina na época e queria fazer ortopedia. Então todos os planos eram voltar para lá, assim. Eu tava com tudo dentro do possível encaminhado. E aí quando eu vim para cá, acabei ficando porque realmente a oportunidade de trabalhar no Pequeno Príncipe não consegui resistir. O cavalo não passa encilhado 2 vezes, né? É. E tu passou 2 ou 3 meses aqui, né? Não lembro exatamente. Uns 2 ou 3, E uma das coisas, assim, o que eles fazem lá, um trabalho muito legal, né? Com as crianças e um trabalho de alta qualidade, né? O Luiz Eduardo, o Carlos operam muito bem, sabem muito, a lida com os pacientes é impressionante, assim. E uma das coisas principais, assim mesmo, foi realmente depois que tu conhecer eles, assim, os caras te convidarem para trabalhar junto, isso pesou bastante, sabe? Talvez tenha sido o mais importante ser trabalhar com os dois mesmo. Concordo plenamente. E deixa eu te perguntar, Mira, agora perguntas rápidas, hein? Comida preferida? Cara, churrasco. Imaginei mesmo. Isso é bom de fazer churrasco? Sou, mas sabe que lá em Porto Alegre, se tu junta 3 caras, 5 querem fazer o churrasco, né? Puta, eu meio preguiçoso, assim, sempre gostei mais de comer do que de fazer as coisas. Quando eu vim para Curitiba, eu acho que eu tinha feito uns 2 ou 3 churrascos na vida. Meu pai sempre fez o churrasco e lá era o ritual todo dele, que levava o domingo inteiro para fazer o churrasco, porque ele conseguia segurar a família inteira em volta por quase 6 horas para a gente conseguir comer. E então eu não sabia fazer, cara. E daí eu cheguei aqui, os caras, o gaúcho, então o churrasqueiro vai fazer churrasco. E aí eu comecei a fazer. E aí, assim foi. O gaúcho que aprendeu a fazer churrasco depois que saiu de Porto Alegre. É que, na verdade, cara, churrasco não tem muito mistério, né? E eu vi meu pai fazendo a vida inteira. Eu sabia fazer, só não fazia. Depois de um tempo aqui, eu passei um tempo morando, dividindo apartamento com o Samuel. Tu conheceu ele, né? E o Samuel, sim, é um baita churrasqueiro, cara. E daí, como a gente dividiu o apartamento nós dois, né? Porque ele tava fazendo o fellow dele lá no PP, então a gente voltava do hospital junto para casa e tinha churrasco, normalmente era segunda, terça, quarta e quinta que a gente fazia churrasco. Então era uma média de uns 4 churrascos por semana, eu acabei pegando a mão lá para fazer também. Tá certo. E hoje, quantas filhas, Luiz? Cara, 2. E parou em 2 ou vão mais umas 4 aí? Olha, o plano era parar em 2, mas às vezes dá uma... Eu olho elas assim e penso assim, puta, mas eu sou bom de fazer isso, né? São tão bonitinhas, cara, são tão queridas, dá uma vontade de ter 5, 6. Na verdade, eu sempre quis, eu tenho 2 irmãos e eu sempre gostei sempre quis ter casa cheia, assim. Ou seja, numa outra realidade eu teria 5, 6 filhos. Com a vida que a gente leva, não é tão fácil, né? Eu não quero só largar as gurias por aí, e sim aproveitar bastante elas, estar presente. Então, para isso, acho que a gente vai ficar em 2. Esse era o combinado, mas a Dani às vezes vem com uma história assim, mas quem sabe e tal. Aí eu, não, mas a gente já combinou que não. Aí então... Vamos ver, né? Pode ser que mude aí. Mas em princípio nós paramos. E é engraçado porque a sua esposa, ela para quem não conhece, ela é descendente de japonesa, né?
Ela é descendente japonesa. Os Isso, 4 avós dela são do Japão. E é bonito o contraste, assim, você louro e as meninas todas orientais, assim, não é comum da gente ver, assim, né? Não é tão comum, lá em Porto Alegre não existe japonesa, né? Não existe japonesa no Rio Grande do Sul, quase nada. Tem uma cidade lá que é Ivoti, que é uns 50 quilômetros de Porto Alegre, e que tem uma colônia japonesa lá. Eu já fui a Ivoti mais de uma vez e nunca vi um japonês. E em Porto Alegre menos ainda. Então, quando eu conheci ela lá durante a residência, era bem... destoava, assim, né, do nosso padrão lá, não tinha japonesas. Bom, ainda por cima é uma japonesa bonita. Tu conhece ela, Daniel? Conheço. Não, na verdade eu só conheço acho que eu conheci ela uma vez, desculpa. Então, é uma japonesa ainda por cima, bem acima da média, modéstia de parte, na minha opinião. Mas, bom, acho que as gurias puxaram mais por ela. Certo. Graças a Deus, verdade. E na parte da cirurgia, qual a sua cirurgia preferida? Cara, escoliose, sem dúvida. E qual a cirurgia que você menos gosta? Cara, na verdade, eu sempre gostei de fazer cirurgias mais desafiadoras, assim, mais complexas, maiores. Eu não me atrai de modo geral, assim, tipo endoscopia, cirurgia em buraco de fechadura, sabe? Então, eu prefiro cirurgias maiores, assim, uma dissectomia, não... Cara, eu gosto de operar. Eu gostava na residência, eu gostava de operar tudo, assim, isso... Eu entrei pensando em fazer uma coisa e tal, fui mudando, comecei a gostar de tudo, não fiquei perdido porque eu gostava de tudo. Dentro das cirurgias, assim, as cirurgias maiores e complexas e grandes são as cirurgias que eu gosto mais, que eu me divirto mais. E hoje, algum hobby que você mantém? Ser pai. Ser pai, exatamente. Isso aí é um hobby tempo integral, Cara, nesses últimos 3 anos e meio, quase 4, porque desde que minha filha nasceu, não estou conseguindo fazer muita coisa além disso. Tem um lado ruim, que tu deixa de fazer outras coisas, tudo, mas eu estou aproveitando para curtir bastante elas, assim, e não tem como ser muito diferente também. Eu estou meio paradão. Eu vi que você está fazendo triatlon aí. Eu tô me arrastando, é diferente. Fazer triatlon e fazer o que eu faço são 2 coisas bem diferentes. Quantos tu já fez? Não, já fiz 2 provas pequenas, eu sou um frango. Na água eu nado mal, na bike eu pedalo mal e correr eu quase ando. Então, assim, é bem devagar mesmo. É aquele famoso, a gente chama aqui de pace paquera. Aquele pace que você vai conversando com quem tá do lado, não pode estressar. Mas é legal. E, Miller, eu tenho uma dúvida assim. Em Curitiba, alguém já deu bom dia para alguém, assim, na história de Curitiba, assim? Porque eu fui aí 3 meses, você não conversa com ninguém. A coisa menos fria em Curitiba é o clima, que é frio. Cara, é uma certa injustiça isso aí. Eu não percebi isso. Na verdade, assim, eu tenho uma família aqui em Curitiba, né? Uma família, assim, a minha Dinda e o meu Dindo moram aqui, meus padrinhos, né? A irmã do meu pai. A história até é curiosa. Como a gente tá aqui batendo papo, vou contar a história. Pode contar, claro. Meu pai tem uma irmã mais nova, que era colega da minha mãe. E o meu pai tinha um colega bem amigo dele, que depois acabou casando com a irmã dele. Ou seja, o meu pai e meu Dindo são os melhores amigos desde a adolescência, e minha mãe e minha Dinda, mesma coisa desde a adolescência. E aí eles acabaram vindo para Curitiba antes de eu nascer, e eu tenho um primo da minha idade, e que até hoje é um dos meus melhores amigos, assim, sabe? Então, mesmo que agora a gente pouco se fala, mas então eu passei a minha vida inteira vindo para Curitiba 1, 2 vezes por ano. Na minha adolescência, eu passava janeiro aqui e fevereiro na praia lá no Rio Grande do Sul. Então, quando eu vim para cá, eu já morei 2 anos na casa da minha Dinda. Curitiba não era nada estranho para mim, né? Eu já conhecia algumas pessoas, tinha toda a família de referência, o meu primo, os amigos dele. E dentro do hospital ali, cara, eu vou te dizer que realmente, assim, no Cajuru, eu senti um impacto grande, porque lá em Porto Alegre, no Clínicas, lá onde eu fiz a residência, tinha um clima muito bom dentro da ortopedia, sabe? Dentro do hospital, na verdade, dentro do bloco cirúrgico, tinha muita amizade, assim, muita conversa, e aqui no Cajuru era diferente, era talvez por ser um pronto-socorro grande, muito movimento, tentando justificar, mas não tinha uma relação legal, assim. Eu passei um ano que, não falando dos meus chefes e meus colegas, mas o ambiente, assim, não era amigável que nem eu estava acostumado. Mas no Pequeno Príncipe, eu acho que por ser um hospital pediátrico, o pessoal é diferente, assim. A gente tem isso lá com o pessoal de sala, sabe, circulante, enfermagem. Então, é uma equipe realmente que as gurias ali instrumentadores e tudo fazem parte ali da equipe, a gente convive junto, a gente é amigo, assim, isso eu gosto bastante também. Isso é verdade. Acho que eu entendi o Pequeno Príncipe como uma ilha de gente simpática, um pouco diferente do aspecto externo.
Na verdade, o curitibano, ele é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Ele demora para começar a falar contigo, tá? Mas depois que fala, são normais, e eu não sei, eu nunca achei isso muito assim, sabe? O pessoal fala tudo, talvez por eu ter sempre convivido muito com o pessoal aqui, e talvez eu acabar tendo contato, tipo, os amigos do meu primo, sabe? Então, os amigos do meu primo já chegam comigo com uma predisposição, no mínimo, para ser meus amigos também. Nunca me incomodou isso mesmo. Mas e da sua história? Conta para mim agora do começo. Como é que foi a sua decisão por medicina? Você falou que tem o seu irmão mais velho, já fazia, é ortopedista, né? Não sei qual é a distância de idade, mas como é que foi essa influência? Meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga, e meu pai tinha uma empresa, né? E sempre foi aquela coisa. Um mês tá bom, outro tá ruim. Um ano tá bom, outro tá ruim. Sempre muito instável, aquela carga horária de empresário, empreendedor, enfim. Nunca sabe quando tá em casa, quando não tá. Trabalha sábado, trabalha domingo, viaja. Ele, numa época, morou em São Paulo, passou um tempo no Nordeste, Mato Grosso. Ele demorou um tempo até ficar mais presente, mais estabilizado em Porto Alegre, né? E eu tinha para mim que eu queria ter um emprego, salário, a estabilidade, chegar em casa às 5:30 da tarde, 6 horas, e ter férias. E aí eu queria fazer direito e fazer concurso e ser juiz, mas, enfim, passei a adolescência inteira falando nisso. Mas quando chegou perto do vestibular, que daí eu parei e pensei, tipo, tá, mas agora eu vou ter que decidir se é isso mesmo, né? E eu dizia para todo mundo, não, é isso, é isso. Começou a surgir a dúvida, e eu, não, é isso mesmo. Tipo um cursinho à tarde, assim, daquela orientação vocacional no colégio, que eu fui fazer, eu disse em casa, não, eu vou fazer porque eu vou encontrar com meus amigos que estão fazendo, não sei o quê, mas eu já fui para o que eu ia fazer, né? E aí eu comecei, o que eu gostava de fazer? Não queria fazer nada. Gostava de jogar bola, gostava de correr, gostava de andar de bicicleta, gostava de ficar com, sabe, fazendo festa, fazendo bagunça, coisa assim, não gostava de estudar. E não gostava de nenhuma matéria, nenhuma. Até educação física eu já peguei recuperação, mas a única coisa que eu gostava de fazer era esporte. Bom, então, educação física, não. Aí fisioterapia, aí fiquei naquela dúvida até que meu irmão tá fazendo medicina, ele gosta das coisas, assim, que eu vou fazer medicina, vou ser médico do esporte, a única coisa que eu gosto mesmo de fazer é trabalhar com isso, e vamos lá, né? E aí eu me inscrevi no vestibular, acho que foi no último dia, assim, e aí depois de me inscrever, eu cheguei em casa, me inscrevi para medicina, e aí foi assim. Imagina o susto dos seus pais, né? Ou a surpresa, assim. Cara, surpresa, porque eles sempre achavam que eu não tinha dom para ser advogado, mas eu não sei se eles achavam que eu tinha talento para ser médico também, isso eu nunca perguntei. Cara, certamente foi uma decisão acertada. E o curso de medicina, foi do jeito que você esperou? Você achou que foi melhor, foi pior? Eu entrei, na minha cabeça na época, trabalhar com esporte era ser ortopedista. Eu não via outra alternativa. Hoje a gente sabe que tem, né? Mas na minha ignorância da época, só podia trabalhar com isso. E então eu entrei na faculdade para fazer ortopedia. Eu não entrei para fazer medicina. Quando eu terminei o colégio, eu fiz vestibular no mesmo ano, não passei. Aí eu estudei mais um ano, não passei. Aí no terceiro ano eu fiz, aí consegui passar, né? Lá em casa, como nós somos 3. O meu irmão mais velho é 2 anos e meio mais velho que eu, e o mais novo é 5 anos mais novo. Aí meu pai chegou pro mais velho e falou assim, o seguinte, tu vai fazer federal e ponto final. Eu tenho 3 faculdades para pagar, não vou pagar particular, não tem condições, é URGS, né, que é a federal lá, e pronto, não, é um vestibular só. E para mim foi a mesma coisa, o mais novo foi a mesma coisa. Então não tinha outra opção, eu fiz na URGS porque eu só fiz na URGS. Talvez eu entrasse com 30 anos, mas eu só ia entrar lá. E daí, cara, eu passei pro segundo semestre. Aí no primeiro semestre eu trabalhei com meu pai, e ele tinha essa empresa de montagem de elevador na época, daí eu trabalhava de motorista, viajava pro interior, carregava caminhonete, ia na obra. Comecei a entender alguma coisa de montagem de elevador, assim, só conhecer as peças, saber mais ou menos os problemas que sempre davam, resolver um outro problema. Fiquei meio de supervisor, meio de motorista. Trabalhei 6 meses. E aí era para entrar em agosto, né? Aí a URGS entrou em greve. E aí eu fiquei sem ter o que fazer. Aí eu falsifiquei um crachá do hospital e comecei a acompanhar a ortopedia. Eu comecei a assistir cirurgia, então, antes de entrar na faculdade. Que legal. E aí, nesse período, além de fazer isso, eu trabalhei de barman também, juntar mais um dinheirinho, e trabalhei de barman na verdade, foram 2 meses, e aí até que o curso começou em dezembro, a gente teve uma semana de trote e as aulas começaram em janeiro. Então, eu fiz a faculdade para fazer medicina. Eu não gostei muito da faculdade, na verdade, não gostava de estudar clínica, não gostava daquelas coisas, não me empolgava com bioquímica, o pessoal discutindo remédio, e sabe, eu não gostava daquilo. Então, o primeiro estágio que eu fiz na ortopedia, não existia liga na época, né, mas o primeiro estágio que eu fiz na ortopedia
Meu irmão mais velho, ele entrou para fazer psiquiatria, entrou, já mudou, e ele queria fazer plástica. Aí ele era doutorando, ele estava no internato, aí ele ia fazer um mês de estágio na ortopedia, bem no mês que eu estava de férias, do segundo para o terceiro semestre. E aí eu peguei as 3 semanas que eu tinha de férias, passei as 3 semanas no estágio na ortopedia. E na época o estágio era aquela coisa, eu acompanhava o R1, chegava às 5h30, 6 horas, 5, sei lá, e saía 10, 11 da noite, 9, e era aquilo que eu queria, eu já sabia que era aquilo. E meu irmão acabou se convencendo a fazer ortopedia, faltando 6 meses para se formar, tendo feito mais da metade do curso pensando em plástica, e entrou daí na residência. Ele é cirurgião de pé e tornozelo. Que legal. E a residência de ortopedia, como é que foi? Cara, eu passei toda a faculdade acompanhando o serviço. Toda a faculdade. Como eu não gostava da faculdade, como eu não queria ser, eu não me via sendo clínico, eu não me via andando no setor de estetoscópio e tomando café na associação médica às 4 horas da tarde, sabe? Eu ia para ortopedia toda semana. Às vezes tem almoço entre uma aula e outra, em vez de almoçar eu ia lá no ambulatório. Tinha um intervalo, acabou uma aula aqui, às 2 da tarde tem outras 4, eu ia ver cirurgia. Então eu acompanhei o serviço muito, muito de perto, o serviço do clínicas, né? Aí eu fiz outros estágios fora, que eu consegui, fora eu digo em outros hospitais em Porto Alegre, né? Então, cara, quando eu entrei na residência, aquilo para mim era tudo que eu sempre quis. Eu conhecia todo o hospital, todo mundo que trabalhava na ortopedia, desde as secretárias, que são minhas amigas até hoje, o gessista, os chefes, os residentes, eu conhecia todos os residentes dos últimos 10 anos. Não teve nenhuma surpresa, assim, para mim, sabe? Na verdade, até eu gostei mais do que eu podia esperar. Foi, assim, a melhor parte de toda a minha formação, desde o colégio, assim, faculdade, eu acho que a mais me diverti, que eu mais aproveitei foi a minha residência. Mesmo trabalhando 100 e poucas horas por semana. E eu imagino que, então, assim, isso era uma pergunta, foi uma residência puxada, né? Assim, foi uma residência de ortopedia mesmo, como são as residências, né? Sem esse negócio de pós-plantão, sem essas coisas. Eu fiz a residência em 2009, 10 e 11. Tá? Eu só ouvi falar de pós-plantão depois, quando cheguei, eu estava aqui em Curitiba já. Lá o hospital de clínicas ele não tem um pronto-socorro, né? Então a gente não tem plantão. A gente tem uma semana que tu fica de sobreaviso. Então, sobreaviso, tu passa a visita, tu vai no hospital várias vezes, tu passa quase o tempo inteiro lá. Eu já fui no hospital às 3 horas da manhã, porque o paciente estava brabo com o dreno, sabe? Qualquer coisa assim, tinha que ir lá resolver tudo. E aí o paciente chegava na emergência com artrite séptica, tinha paciente da enfermaria do andar, né, que precisava de alguma intervenção, coisas assim. Mas plantão de ficar lá não tinha. Mas era puxada. Cara, no R1 era 100, 110 horas de trabalho por semana, e como tinham 3 equipes, tu rodava nas 3 equipes nos 3 anos, né? Cada equipe tinha lá joelho, ombro e mão, sabe? Então, os pacientes dessas equipes eu tinha que ver. A gente fazia um rodízio entre os residentes, nós éramos 3, para no final de semana passar a visita, assim, era só um. Mas no fim do primeiro mês, eu acho, da residência, que o chefe me ligou no sábado à tarde, perguntou como é que estava um paciente dele, e eu falei, não, esse final de semana é o Giuseppe que está passando visita, eu não fui. Aí ele, cara, me encheu de osso. Que tipo de médico tu quer ser? Que tipo de médico tu acha que tu vai ser se tu não vê o paciente que tu operou? Era o paciente dele, mas o cara passava a visita, o cara era super correto, assim. Mas o cara me descascou, assim, eu fiquei envergonhado, na verdade. E depois disso eu passei visita todos os dias até o final da residência. Eu tive 2 semanas de férias, mas eu passava visita, cara, e pra mim não era nenhum sofrimento na época. Na época, eu queria dormir até um pouco mais tarde no domingo, mas eu gostava de ir pro hospital. Eu gostava de ir pro hospital mesmo para ver o paciente no final de semana. Eu chegava lá e eu conhecia todo mundo, me dava bem com todo mundo, então não foi, foi zero sofrimento. É até difícil falar isso, porque todo mundo tem pesadelo com R1, eu não tenho. Minha residência foi muito boa, inclusive o R1. E a coluna? Que hora que você decidiu e por que ir fazer coluna fora? Cara, eu entrei para eu queria fazer medicina do esporte, trabalhar com esporte. Trabalhar no Inter, sei lá, né, que eu sou colorado, então é isso que eu queria, trabalhar com esporte. Né? E então eu entrei pensando em fazer joelho ou ombro. E quando entrei na residência, o primeiro estágio que eu passei foi joelho e ombro. Só que depois eu passei nos outros, e aí eu entrei e falei, cara, o que eu não faço, não vou fazer. Pediátrica, porque eu não gosto de criança doente. Sempre gostei muito de criança, mas saudável. Não quero ver criança sofrendo, vou sofrer, vou ver
criança doente, vou chorar, sabe? Essas coisas assim. Não queria, cara. Não faço tumor, porque eu não gostava da parte clínica, e mesma coisa com os pacientes, e não queria fazer coluna. Porque no SUS é aquela coisa, o paciente tudo reclamando, nunca melhora, e lá no serviço era e é muito bom, mas não tinha um grupo de coluna. Então o que eu não queria fazer era coluna, pediátrica e tumores. Aí quando eu passei no estágio da pediátrica, o meu chefe, que é o Danese, putz, eu gostei, adorei pediátrica, na verdade. Toda sexta-feira tinha ambulatório, e aí tinha ambulatório do trauma, que eram os pacientes que vinham na central de leitos, junto com a pediátrica. Então, embolava tudo mais ou menos, então eu passei toda a minha residência acompanhando e vendo e atendendo paciente de ortopedia pediátrica. Eu acho que praticamente todas as semanas eu fiz gesso de pé torto. Teve pacientes que eu fiz do primeiro ao último gesso, assim, mais de um, sabe? E tinha até um que era o Kalel Abraham. Kalel é o nome do super-homem. Então tinha... daí, putz, eu comecei a gostar de pediátrica também. E aí chegou um cara de fora, que eu conhecia desde que ele era doutorando na ortopedia, residente da ortopedia, ele foi fazer o fellow de tumores em Barretos e voltou e entrou no serviço. Como o cara ele entrou, não tinha muito grupo, e ele já me conhecia, ele pegou, não, quem me acompanha é o Luiz. E aí eu tinha que acompanhar no ambulatório, nas cirurgias. Ambulatório, cirurgia, no R1, né? Aí eu virei R2, ele, não, puta, R1 é muito cru, quem me acompanha agora é R2, Luiz. Aí eu acompanhei no R2 também. E, cara, cirurgias de tumores são cirurgias grandes, cirurgias difíceis, tem que saber muita anatomia, tem que saber tudo, tem que ser muito bom. O cara era muito bom, gostei de tumor também. E aí, porra, eu gostava de joelho, gostava de ombro, gostava de pé e tornozelo. Quando eu fiquei parado, né, naquele ano que eu fiquei parado, meu irmão já operava, e eu comecei a auxiliar ele todas as semanas. Então, toda semana eu ia com ele e com um colega dele, que operava outro dia. Então, toda semana eu entrava em 2, 3, 4, 5 cirurgias de pé e tornozelo. Então, eu gostava de pé e tornozelo, joelho, quadril, que era o grupo mais forte lá no serviço, então não tinha como não gostar. Grupo forte e bom. Tumores, ombro, mão, pediátrica, a única coisa que eu não conheço é coluna. Todo o resto eu gosto, não sei mais o que eu vou fazer. Aí, quando eu fui falar com os caras não, pois é, então não tem ninguém que faça coluna aqui, seria uma boa e tal. Todo mundo começou a me incentivar, a me empurrar. E aí eu fui falar com um cirurgião de coluna que tinha no grupo, mas ele não operava, ele tinha um ambulatoriozinho com 10 pacientes, 12, uma coisa assim. E aí eu, onde é que eu posso fazer e tal? Não conheço ninguém, não conheço aonde e tal. Ele disse, olha, lá em Curitiba tem o Dr. Viale, parece que agora o filho dele também parece que está trabalhando já, que também é cirurgião de coluna, que era o Emiliano, né? E, o Dr. Viale é um cara muito bom, faz muita coisa e tal, acho que lá vale a pena. E aí eu, fechou, né? Ainda por cima, porque tinha a minha família aqui. E aí eu comecei a mandar e-mail pro Emiliano, pedindo um fellow, porque lá na residência era o seguinte, tu tinha 2 semanas de férias no R1, um mês para fazer estágio fora no R2, sem férias, e no R3 não tinha férias nem tempo para fazer estágio fora. No R3 tinha direto. E aí eu fiquei um mês aqui no Cajuru com o Emiliano. E aí, cara, eles operam muito bem. O Dr. Viale, o Emiliano, academicamente o grupo é muito bom. Tem o Luiz Gustavo, o Bira, o Ricardo, que é o neurocirurgião, que hoje trabalha no Príncipe conosco também. Né, ele faz a parte principalmente cervical, crânio cervical, e faz umas cirurgias que são bizarras, assim. Não sei se tu chegou a ver as cirurgias dele, ou uma aula dele. O que ele faz é inacreditável, assim. Ele faz um modelo de impressão 3D, trabalha no computador, uma coisa que eu não tenho muita paciência para fazer. Então, vi muita cirurgia grande, cirurgia difícil, vi uma cirurgia de escoliose, que eu me lembro até hoje. E aí eu, cara, isso aqui é difícil, isso aqui o cara tem que ser foda para fazer, isso aqui eu vou fazer, então. Cara, eu cheguei em Porto Alegre na R2 e os caras já, dentro do serviço, até os chefes, assim, tinha caso de coluna, os caras vinham discutir comigo. Não sabia nada, né? Fiz um mês de estágio. Mas terra de cego, eu tinha um olho, né? E aí foi assim. Daí eu insisti com o Emiliano, ele, não, vai ser teu estágio, vai ser teu, o fellow vai ser teu. Aí começou a passar tempo, nada. Tá, aí a primeira vez chegou no meio do um pouco antes do meio do R3, assim, já era para ele estar me dando uma resposta pela Spine, né? E nada, daí eu cheguei pro meu chefe, o chefe da ortopedia lá, o Macedo, cara. O cara era uma figura, o cara era muito bom. E aí uma conversa que eu tive com ele, cheguei para ele, professor, entrei na salinha dele, queria falar contigo. Ele olhou assim, fala, filho. E aí continuou escrevendo.
assim, olha, eu pedi meu fellow lá em Curitiba, com o Torviali, ele não me respondeu ainda, não sei o quê. Aí ele assim, mas quem é esse tal do Torviali que tá negando o fellow pra ti? Me dá o telefone dele que eu vou ligar pra ele agora. Não, calma, professor, tá tudo tranquilo, pode deixar. Só que assim, eu pensei em passar uma semana lá, eu já falei com fulano vai me cobrir isso, não sei o que, eu já tinha organizado com todos os outros residentes, R1, 2, 3, todo mundo tava cobrindo todas as minhas coisas. Então, organizei assim, para eu ir passar uma semana lá, para ver se eu dou uma pressionada, falo de novo com eles e tal. E ele escrevendo, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, filho, se organiza de uma forma tal que não me foda. Baixou e encerrou a conversa. Então, esse foi o ok dele. Daí eu vim, passei uma semana aqui. Aí o Emiliano, não, o fellow é teu. Cara, daí eu voltei para Porto Alegre, nada, mandei e-mail, nada. Aí tinha aquele curso dos porcos da Allspine. E aí eu mandei e-mail para ele, Emiliano, vou passar uma semana aí Ele, já tenho trabalho para ti, tu vem pro curso dos porcos aqui, nós vamos operar tua coluna. Fez alguma brincadeira assim, não me lembro. E aí, de novo, fiz a mesma coisa e vim para cá. E aí, cara, daí eu cheguei aqui, o Emiliano, pois é, mas é que tem não sei quem, vem não sei da onde, tem gente que tá pedindo fellow há 2, 3 anos, tem não sei quem... Aí ele começou aqui assim, vai me negar o fellow. Eu não tinha plano B. Cara, eu tinha vindo para cá, tinha gostado, tinha pesquisado alguma coisa e, puta, é aqui, pronto. Na época eu nem sabia que tinha o Pequeno Príncipe, sabe? Também não sabia outro lugar para fazer, não tinha pensado em nada. Isso já era agosto. E aí eu liguei pro meu chefe do joelho, que era o Marchek, que é aquele que tinha dado a puxada por causa que eu não tinha passado visita no paciente dele, que ele conhecia o Torviali. Aí, professor, tô aqui em Curitiba, eu pedi o fellow pro Torviali, os caras estão me enrolando aqui, professor, acho que não vai dar certo. Ele, não, me dá o telefone dele que eu vou ligar. Isso eu saindo do ambulatório, assim. Fui almoçar, dei o telefone do Torviali pro professor Marchek. Quando eu cheguei, depois do almoço, assim, acho que no hospital, o Emiliano falou assim, deu uma cartada, né? Agora eu vou ter que te engolir aqui ano que vem. Aí eu, fazer o quê, né, cara? Uso as minhas cartas também. E aí foi assim que eu consegui vir para Curitiba. E ficou 1 ano ou 2 anos? Eu fui o último a ficar 1 ano. Entendi. E o meu plano era voltar para Porto Alegre. Meu irmão já tinha a clínica dele, né? Ele tem uma clínica lá, que é uma clínica boa, grande até, trabalha com mais uns 6 agora, não sei bem quantos, mas é uma clínica legal. O pessoal do hospital, assim, lá é concurso, não é bem assim abrir vaga e tal, mas me sinalizava que eu poderia voltar e no grupo do Clínicas, que é um grupo muito grande, já tinha na época mais de 30 anos de tradição e não tinha referências na coluna. Então, eu achava que eu estava com a faca e o queijo na mão, né? E aí, quando passou 1 ano, aproveitando o meu fellow, estava ótimo, ia voltar, na verdade, no meio do ano, né? Eu já falei, acho que eu gostei de escoliose, que são cirurgias grandes, o Emiliano gosta de fazer também, faz bem. E aí Emiliano, pensei em passar um tempo lá no Pequeno Príncipe, porque o Marcos Gassen, de Manaus, ele tinha feito 1 ano no Pequeno Príncipe e depois ficou 6 meses junto comigo, no mesmo tempo que eu, no Cajuru, né? E aí o Emiliano, não, tudo bem, eu posso falar com o Dr. Luiz Eduardo, se tu precisar, não sei o quê, mas aí tinha um curso em Buenos Aires, da Allspine, e eu cheguei lá e fui falar com o Dr. Luiz. Nunca tinha encontrado ele, eu cheguei, tudo bem, eu sou o Luiz, aqui fazendo fellow no Cajuru, o Marcão falou aí do fellow lá do Pequeno Príncipe, falou muito bem lá, eu queria passar 3 meses lá contigo. Ele, não, tranquilo, pode aparecer lá. E aí assim foi, daí quando terminou meu fellow, eu vendi meu carro para ficar mais 3 meses aqui, vendi meu carro e fui pro Pequeno Príncipe, né? E aí, quando passou, no meio dos 3 meses lá, o Dr. Luiz me chamou um dia assim, seguinte, eu vi, tô muito apegado com tua família, né? Eu disse, sou, e tá tudo certo pra ti em Porto Alegre? Eu disse, tá tudo certo, acho que vai dar certo, acho que tá tudo bem e tal. Eu disse, mas eu, mesmo assim, eu vou te convidar pra ficar aqui no Pequeno Príncipe. Putz, e agora? Sabe, tem até aquela coisa meio de ego, acho, de receber um convite de um cara desses e tal, pra ficar num centro como esse. Mas, cara, a cirurgia que faz aqui é a cirurgia que eu mais gosto. Foi o troço que eu me apaixonei, além das outras coisas dentro da ortopedia, né, que eu gostava muito já de fazer. E os dois são muito legais, né? O Carlos, o Dr. Luiz, dentro do hospital, me sentia muito bem, assim. E aí eu aceitei. Na verdade, eu fiquei de dar resposta para ele quando eu terminasse, daí eu fui para Porto Alegre para conversar com o pessoal, o que eles achavam, fui falar com o Emiliano, com o Torviali, falei com o Gustavo, falei com o Bira, e por último eu falei com a Dani. E aí, porque eu tinha certeza que ela ia adorar a ideia de ficar aqui e tal, e daí não foi bem assim, mas
alguns meses de briga, as coisas voltaram a ficar bem de novo. Então eu vou pegar esse gancho aí, porque a Dani, ela mora ou morava em Porto Alegre, né? Ela é oftalmo. Não, ela mora em Curitiba. Mas ela trabalha em Porto Alegre. Ela só trabalha lá. Ah, entendi. Mas ela passava grande parte do tempo lá. Ela continua fazendo isso? Cara, eu conheci ela na residência lá no Clínicas. E ela fazia oftalmo, eu fazia ortopedia. Cara, não tem como tu não ver uma japonesa dentro do hospital, que era a única japonesa que tinha no hospital. E, pô, a guria bonita. E eu, na verdade, já tinha uma fera, assim, há muito tempo, mas nunca tinha chegado para conversar com ela nem nada, né? Aí, enfim, a gente começou a namorar no meio do R2. Então, quando eu vim para cá, a gente começou a namorar em julho e eu vim para cá em agosto. A gente estava namorando uma semana. Na época, a comunicação era por e-mail, né? Eu mandava e-mail para ela, me respondia e-mail, né, assim, em 2010, né? Cara, ela nunca gostou de Porto Alegre. Ela não gostava de lá, ela odeia a cidade, sabe? Porto Alegre, eu adoro a cidade. Hoje, a cidade não é mais... acho que piorou, assim, nos últimos anos, mas eu gosto muito de lá, sabe? Cara, gaúcho é bairrista, né? E a gente tem esse troço de ficar lá, de achar que lá é o centro do universo e tal, então não passava pela cabeça ficar longe. Só que como ela não gostava de lá, eu achei que ela ia querer voltar. Só que quando eu fiz o fellow junto com ela, daí eu fiz o R2, o R3, e aí ela fez a prova do fellow aqui, gabaritou a prova do fellow, passou no fellow aqui, passou no fellow lá, e eu disse, não, Dani, tá tudo certo para eu voltar para Porto Alegre, vamos ficar aqui junto, porque para mim tá tudo certo, tu não conhece ninguém lá, não vai dar certo para ti, vai ser difícil, vamos ficar em Porto Alegre, eu vou voltar, meu irmão já tem a clínica, eu vou ser sócio dele, clínica, que tal, até que eu convenci ela a fazer o fellow dela lá. E aí, quando eu fui ficar mais... e daí ela fez o fellow e os caras convidaram ela para ficar mais um ano, fazendo um outro fellow, uma extensão, eles chamavam, acho, de fellow research, fellow preceptor. Então ela fazia lá, preceptorava transplante de córnea e tal. E aí ela aceitou ficar no serviço mais um ano. E aí passou 3 meses, eu falei, eu tenho uma novidade boa para te contar. Tá tudo certo para ficar em Curitiba. Aí ela ficou olhando assim, tipo, como assim? Agora? Depois de me obrigar a ficar aqui em Porto Alegre, que eu não gosto, tu vai dizer que tu vai ficar em Curitiba? Sem nem me perguntar, tu já aceitou. Cara, azedou o negócio, né? Mas, enfim, acabou se resolvendo, ela ficou aquele ano lá, e aí ela veio pra cá, acho que em 2014, começou a trabalhar aqui, e, cara, só que o mercado aqui foi muito difícil, assim, pra ela, foi difícil de conseguir trabalhar, ela não gostava, ela voltava triste, assim, pra casa, sabe? Foi um período bem difícil, assim, pra ela. E aí a gente casou logo em seguida, né? A gente casou em 2015, ela veio para cá em 2014. Mas ainda em 2014, convidaram ela, porque reformularam um serviço grande de residência lá, que é o hospital, o Banco de Olhos, que é um hospital só de oftalmo, super tradicional no estado e tal. E convidaram ela para ser a chefe do grupo da catarata, da preceptoria e tal. E aí ela aceitou e começou a ir, trabalhava lá segunda e terça, e trabalhava aqui quarta, quinta e sexta. Daí a gente casou, e ela fazendo isso, e acho que domingo voltava terça. E aí lá pelas tantas, a gente tinha feito um concurso ainda, acho que na época da fellow, da residência lá, e ela foi chamada para assumir o Conceição, que é um hospital SUS público muito grande, que tem um serviço mais novo, mas o serviço já tinha o quê? Acho que aliás, de residência devia ter uns 10 anos, e como serviço era bem antigo. E aí os caras ligaram para ela, tu vai ser chamada, mas a gente quer saber o seguinte, é para fazer transplante de córnea. Não tem o serviço, é para entrar aqui e abrir o serviço de transplante de córnea. Aí ela assim, tô indo. Ela começou a ir para lá, ela ia domingo e voltava na sexta. A gente casado, eu ficava aqui em casa, onde a gente mora, e a gente alugou um apartamento lá. Na verdade, no início eu ainda ia no Airbnb, ficava de um apartamento para outro, porque a gente não sabia o que ia fazer da vida. Por 2 vezes, ela morou um período na casa dos meus pais, e graças a Deus deu tudo certo. E aí, assim foi até nascer a nossa primeira filha, né? E aí ela voltou para cá, ficou com período de licença maternidade, e daí ela voltou para lá, e até hoje, isso já faz 3 anos e pouco, 3 anos e meio, ela trabalha, ela vai na segunda noite, e ela volta quinta noite para Curitiba. Pesado, hein? E as meninas entendem isso bem? Cara, entendem bem, cara. Assim, a gente nunca percebeu nada de difícil, existe aquela coisa de rotina, mas a gente fez a rotina dela ser dessa forma. A gente sempre explicou, mesmo quando ela tinha
poucos meses de idade, a gente falava, explicava, sabe, a mesma coisa, assim, e é bem tranquilo. Tipo, se eu viajo 2 dias, já é meio caos, assim, com as gurias em casa, sabe? Porque elas não estão acostumadas. Se ela viaja para Porto Alegre, é tranquilo, assim. Elas ficam tranquilo, fala todos os dias, várias vezes, por vídeo e tal. E o período que ela fica aqui, na verdade, ela passa muito mais tempo com as gurias do que eu. A maioria das pessoas pensa, mas ela não cuida das crianças. Ela já ouviu muito isso e se chateou bastante, mas, cara, ela vem pra cá, ela que toma conta da casa, na verdade, todas as coisas da casa mesmo, ela que cuida. Quando ela fica aqui, ela fica com as gurias. Agora ela voltou a trabalhar aqui, 2 períodos, à tarde, que a mais velha já tá no colégio, mas até pouco tempo atrás ela ficava tempo integral com as gurias, sabe? A gente acabou conseguindo se organizar aí. Vai adaptando, né? O namoro, quando eu vim fazer o fellow, tinha gente assim, cara, isso não vai dar certo, 1 ano longe, residente, cara, não tinha dinheiro. Como ela já fazia alguns bicos, assim, trabalhava um pouco, e eu não fazia nada, às vezes para eu ir para Porto Alegre, ele tinha que comprar passagem para mim, sabe? Eu ia sei lá, a gente se via cada 2, 3 meses. Não vai dar certo, não vai dar certo, deu certo. Aí ela começou a trabalhar lá e não ia dar certo, não ia dar certo, deu certo. Aí nasceu a primeira filha, mas agora, em algum momento, estamos na segunda aí, tá dando certo, tá dando super certo, na verdade. E eu não sei, eu acho que um dia ela vai vir morar aqui. Aliás, ela mora aqui, né? Mas eu acho que um dia ela vai ficar aqui a semana inteira. Não sei, por enquanto, as coisas estão indo bem, assim, também. E ela tá super bem. Então, ela foi preceptora de 2 serviços, ela tá super bem em consultório. Então, não dá para reclamar muito, não. E você, Emília, mudando agora, eu queria ver, porque eu tenho visto que cada vez mais você está muito presente agora também na SRS, né? Que é mais um motivo de inveja meu para você, porque a SRS acho que o desejo de todo mundo. Quais são os seus próximos passos? Quais são os seus próximos desafios? O que você vê para o futuro aí? Eu quase desisti de fazer medicina na época do vestibular, porque quando eu comecei a estudar mesmo, e levar a sério estudar e as aulas e coisas assim, eu comecei a gostar muito de ensino. E eu cheguei a pensar em fazer, eu acho que na verdade foi mais de cagaço e medo de nunca conseguir passar em medicina, mas eu pensei seriamente em desistir e fazer matemática ou física, que é o que eu gostava bastante, que eu ia bem, para ser professor. Professor, eu queria dar aula, quadro negro, assim. Cara, daí eu entrei na medicina, eu posso ser professor na medicina, né? Busquei entrar na residência aqui também, isso foi uma das coisas que me motivou, tipo, tinha um serviço de residência, tinha R4 da ortopedia pediátrica, R4 da coluna, então eu gosto de ensinar, gosto de trocar essa ideia, gosto de conversar com os residentes, sabe, me divertir dessa forma, assim. Como a minha residência foi muito bom, e eu me dava muito bem, me dou muito bem, hoje menos contato, mas gosto muito, assim, de todos os caras que foram meus chefes da residência, sabe, é difícil achar alguém que fale dessa forma do período da residência, mas, cara, a minha residência não tem nada para reclamar, sabe? Então, isso foi uma experiência que me incentivou, assim, a estar dentro do hospital, a trabalhar com ensino, sabe? Aí eu queria ser professor da faculdade, acabei desistindo. Hoje eu estou menos motivado, assim, na questão de ensino. Depois de muito tempo insistindo, às vezes, várias vezes, de ensinar os residentes, aí agora eu digo para eles, olha, eu gosto muito de ensinar quem quer aprender. Quem não quer aprender, não vem me encher o saco. Eu não vou perder meu tempo para ensinar o cara que está querendo ir embora, em vez de um pouquinho mais cedo, em vez de ficar aqui enquanto eu explico alguma coisa para ele, sendo que na segunda-feira que eu estou no ambulatório, eu venho almoçar em casa com minhas filhas. Eu ensino quem quer aprender. E gosto de ensinar quem quer aprender. Quem não quer, cara, eu cumpro minha obrigação, assim, tipo, os residentes, eu ainda... Claro, o cara é residente, eu tenho uma responsabilidade com ele também, né? Então, esses eu faço o que precisa ser feito, mas aí esses, quando o cara não quer alguma coisa a mais, eu também não faço mais. E dentro da SRS é isso, né? Escolhose Research Society. Eu acho pesquisa um troço muito legal, muito importante. Eu não tenho muito talento para isso, sabe, eu acho. Então, para mim é um esforço fazer pesquisa, e eu continuo fazendo pouco menos do que eu acho que eu devia por estar num hospital como o Pequeno Príncipe, mas a gente faz alguma coisa. Mas eu gosto de fazer, apesar do esforço que é. Agora, no Escolhose Research Society, eu estou lá no Comitê de Educação, então a gente eu participo da programação não do congresso em si, né, porque daí tem o comitê dos congressos, aqueles cursos que tem no intervalo do almoço, sabe, dos webinars, e das outras atividades todas que tem da sociedade. E, cara, tu já foi no congresso da SRS?
Não, ainda não. Tu vai esse ano? Bom, a gente não sabe nem se vai ter esse ano com essa guerra louca aí, né? Enfim. Mas assim, cara, quando eu fui no SRS a primeira vez foi em Lyon, em 2013. Cara, eu cheguei lá, eu tava estudando feito bicho naquele ano de deformidade, sabe? Eu lia tudo que via pela frente, assim. Então, sabe quando tu chega num ponto que tu olha o artigo, tu vê os autores, tu conhece a maioria deles, tu sabe até pelos autores o artigo que vale a pena ler. Cara, eu cheguei no congresso, estavam todos eles lá, desde os caras mais antigos até os caras mais novos, assim, sabe? E o congresso é um nível tão alto que depois disso, todos os outros que eu fui depois, cara, acho meio desmotivante até. Como eu gosto de hoje eu gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de ver esses caras que são uns monstros, umas lendas. Tipo, para nós é que nem o jogador que vai lá e tem um encontro e ele vê o Pelé, o Cristiano Ronaldo, o Romário, sabe? No mesmo evento que ele, assim. E o Dr. Luiz é muito envolvido com isso. Não tem, assim, um plano dentro da CRS. Eu não gosto de coisas administrativas. Tipo, não tem zero vontade de ter um cargo, tipo, presidente de qualquer coisa, sabe? De participar ativamente e cada vez mais dentro da parte de educação, assim. Isso que é meu plano lá. Da sua prática mesmo, Luiz, como é que você divide seu tempo hoje entre público e privado, entre seu consultório mesmo e o PPP? Como é que funciona isso para você hoje? Cara, segunda-feira eu faço ambulatório do SUS de manhã e de tarde. O Dr. Luiz tem o ambulatório dele de manhã, o Carlos tem o ambulatório dele de tarde. Não tem como criar um outro ambulatório de coluna, porque a gente já tem uma demanda muito grande. Então, eu acompanho eles, ao mesmo tempo que eu estou de sobreaviso na emergência. Então, eu estou ali no ambulatório, vou na emergência, estou no ambulatório, vou na emergência. Eu faço o retorno dos pacientes do plantão, que eu atendo mais ou menos junto ali. Então, eu vejo pacientes da coluna no SUS na segunda-feira o dia inteiro. Agora, de pouco tempo para cá, eu deixei de ir nas cirurgias do Carlos e do Dr. Luiz como rotina, né? Então, assim, quando tem um caso mais complexo, que precisa de 4 mãos, coisas assim, eu vou. Tipo, esse ano a gente está com uma equipe boa, excelente lá de residentes, de fellows, sabe? Então, tipo, às vezes eu ia lá e passava a cirurgia inteira de braço cruzado, porque eu queria deixar o fellow que merece operar, tipo, deixar o cara operar, entendeu? Então, eu não vou mais. Então, eu vou pro consultório e quando tem um caso mais que precisa de mais uma ajuda, eu vou. E quinta-feira é o meu dia de operar. Terça e quarta eu faço consultório privado, quinta eu opero lá no Pequeno Príncipe, sexta é consultório, e terça eu opero casos de consultório adulto, quando tem alguma coisa, mas não é toda semana daí, né? Às vezes eu ajudo algum colega também, tem alguns colegas que eu trabalho mais próximo, assim, como o Luiz Gustavo, da Logli, sabe, que é do Cajuru, eu opero com alguma frequência com ele, o Fabene tu conheceu, né? Acho que ele era fellow no teu ano, né? Que tu veio Exato. Uhum. Às vezes eu vou em algumas cirurgias com o Fabene nos últimos meses, ou marco alguma coisa minha. Então é isso. Mas, cara, por vários anos eu ficava 50%, 60% do meu tempo no SUS. Até a minha filha mais velha nascer, até eu nascer, eu ia todo dia ver paciente no hospital, internava o paciente do SUS, eu ia lá, quarta-feira à noite, ficava lá com o residente, colocava o raio-x, tirava as fotos, explicava, examinava, toda aquela coisa assim. Na quarta-feira lá, à noite, cada paciente que internava. Hoje que eu tenho que ficar mais em casa, eu fico um pouco menos no hospital, mas ainda, nas quintas-feiras eu opero, a maioria das quintas-feiras, grande maioria das quintas-feiras, cirurgias do SUS, e segunda-feira o dia inteiro no ambulatório do SUS, né? O mercado de Curitiba, como é que ele funciona? O mercado de coluna de consultório, é mais convênio, é mais particular com reembolso, é mais particular mesmo? O que é o grosso? Convênio. Muito mais convênio. Tem poucas pessoas que conseguem atender só particular aqui em Curitiba, tem algumas, né, da coluna, o pessoal um pouco mais velho, assim, mas o pessoal um pouco mais velho e bom, né, porque aqui tem escolas muito fortes de coluna, né, cara. BH também tem, mas aqui a gente tem o Cajuru, né, que é o grupo Trovialho, o Emiliano, o Gustavo, o Bira, o Ricardo, tem o Pequeno Príncipe, tem o grupo do Evangélico, que o Dr. Edson, ele tá um pouco mais fora, ele acho que ele tá meio passando, assim, mais pro NIED, daí tem o NIED e o Fabene que estão lá, então que tem o fellow de coluna é junto com o evangélico, né? Tem o HC junto com o HT, né, que tem lá o Xavier, o Alisson, o Pedro, 3 fellows em Curitiba de coluna, então tem bastante formação, sabe? E grupos fortes, assim, grupos bons, que trabalham bem. Então é um mercado
que é bom, mas a competição é grande. Hoje em dia está bem mais difícil do que quando eu entrei. Hoje em dia eu acho que, olha, o cara que chega aqui agora, o cara tem que ser bom e tem que ter um pouco de sorte, tem que ter um pouco de... É bom de relacionamento também, né? Mas hoje é difícil, cara. Hoje é difícil começar aqui. Então, eu vou pegar um gancho que eu estava pensando nisso, não sei se aconteceu em Curitiba também. Eu estava discutindo isso com um colega e a gente viu que aqui em BH sobraram algumas vagas de ortopedia, mesmo em serviço MEC, com bolsa e tudo. E aí eu vi num podcast, muito além do gesso, que é de ortopedista de São Paulo, que eu recomendo também, eles falaram que isso aconteceu em São Paulo também. Algumas residências estão com vagas sobrando. Aconteceu alguma coisa desse tipo em Curitiba? E outra, já emendando a pergunta, você acha que a ortopedia está menos atrativa aos olhos dos acadêmicos que estão terminando agora, dos doutorandos, igual você chama aí? Tem sobrado vaga de ortopedia aqui, tem sobrado bastante vaga. Não sei quantas sobraram esse ano. No Pequeno Príncipe são 4, entrou uma, mas sobrou vaga em todos os serviços. Tem serviço por aqui, cara, que tem anos sem residente. E eu acho que não é porque a ortopedia está menos atrativa. Eu não sei como é que está nas outras especialidades. Ali dentro do Pequeno Príncipe, apesar de ter a faculdade do Pequeno Príncipe, apesar dos alunos da PUC passarem lá, os alunos da Universidade Positivo passavam. Agora com a pandemia está tudo meio perdido, não sei nem como está. Mas a gente tem uma relação muito diferente. Eles entram tipo aluno de colégio, assim, né? Eles entram às 9 horas, querem sair às 11, não querem atender paciente. Então é bem diferente do que da forma como eu enxergava esse estágio da faculdade. Mas não sei se está menos atrativo, cara. Eu acho que o que está acontecendo é uma política de abrir faculdade a rodo e abrir vaga de ortopedia a rodo. Então, na minha época, no Porto Alegre, tinham, se não me engano, 13 vagas. Aqui em Curitiba tem serviço com 8. Eu acho que os caras, sei lá, os caras para cumprirem as 60... Eu trabalhava 110 horas, né? Os caras hoje cumprem 60. Eu acho que para o cara cumprir 60, o cara deve, sei lá, ajudar na cozinha, na hotelaria do hospital, para ter tanto serviço. Não tem como, cara. Não tem como. É muita vaga, muita vaga. E eu vejo cada ano, assim, eu ouço um serviço novo que abriu, outro serviço que abriu mais vaga, outro serviço que não sei o quê. Então, aumentou muito o número de médicos. A gente sabe essa política de abertura de vagas aí, o número de médicos no Brasil, daqui a uns 8 anos mais ou menos, deve duplicar, né? Alguma coisa assim, não tenho certeza do dado, mas aumentou muito, só que aumentou, eu acho que ainda mais o número de vagas para ortopedista, de ortopedia. E eu acho que das outras residências também. Então, acho que é por isso que está sobrando. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o mercado está piorando, né? Está formando ortopedistas, igual você falou, que operam menos, que sabem operar menos e que vão ter uma inserção no mercado mais difícil. Então, é um paradoxo isso para mim. Cara, eu acho que é uma mudança de cultura geral. Cara, eu não tinha ideia. Tu é bem mais novo que eu, na verdade, em formação. Em idade, não. Idade não, mas caminhos diferentes. Cara, eu não tinha ideia, tipo, de carga horária. Carga horária é a carga horária que tem que fazer, sabe? O serviço é o serviço que tem que fazer. E eu achava que era uma baita oportunidade para mim para aprender. Eu vejo que a pessoa vem desde, sei lá, do colégio com mais direitos que deveres, assim, sabe? A pessoa já chega com um pensamento diferente. Claro que não são todos. Claro que tem uns caras bons ainda. A gente tá com a sorte agora em Pequeno Príncipe, tem uma turma excelente ali na coluna. Eu ando, assim, com os residentes, tem uma guria que está saindo agora, que fez o R5 conosco, entrou um R5, entrou um R4, uma turma super boa, assim, daí dá gosto, cara, né? Dá gosto de ensinar, dá gosto de ajudar os caras a operar, dá gosto de sabe, discutir caso. O cara não quer, eu vou ficar forçando o cara a saber alguma coisa com minha filha em casa, muda, né? Então, assim, eu acho que os caras às vezes olham assim, que horas vai terminar a cirurgia? Vai terminar às 8. Pois é, mas eu queria sair às 6. Pô, cirurgia de coluna demora. Não vou entrar na cirurgia que vai demorar, vai ser de noite. Cara, eu brigava para operar de madrugada, sabe? Eu não era diferente da maioria. Eu brigava, dormia no hospital no dia lá, porque tinha uma artrite séptica que a gente ia ficar brigando de madrugada para conseguir pôr às 3 da manhã para drenar um joelho. Acho que é outra mentalidade, né? Outra mentalidade, só que o mercado está mudando, as pessoas estão mudando, acho que isso vai seguir assim, não vai voltar. Tem daí as pessoas que continuam com fome de fazer, de aprender, de meter a mão, de estudar. E como formam muita gente, tem um mercado cada vez mais saturado, né? Então, na época que eu entrei aqui, cara, Curitiba, assim, eu chegava no hospital, eu quero me credenciar aqui. Tá bom, tá aqui o formulário, eu preciso de 3 documentos, uma cartinha assinada por 2 médicos aqui do serviço. Era assim, e aí eu podia operar lá. Hoje em dia, não tá mais assim. Não tem mais espaço. Tu vê que o valor dos plantões, por exemplo, hoje estão diminuindo. Tipo, a gente tem
10, 15% de inflação e o valor do plantão diminuindo. É oferta e procura, né? Então, nessa ideia, e aí eu vou te perguntar, e suas filhas? Você vai estimular elas a fazer medicina? Você continua acreditando na filosofia da medicina ou não? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Cara, eu sou muito feliz com a minha profissão, muito mesmo, adoro o que eu faço, adoro trabalhar, eu não me vejo fazendo outra coisa, tá? Não me vejo, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, não tenho ideia do que eu faria. Eu acho que se não fosse ortopedista, eu ia fazer, se não fosse ortopedista, eu ia fazer o quê? Cara, eu ia fazer vestibular para alguma outra coisa, não sei. As coisas estão mudando. Eu não vou estimular elas a fazer medicina. Talvez eu influencie elas com a minha, por gostar tanto do que eu faço. E não vou dizer para elas não fazerem, entende? Tentar influenciar elas a fazer medicina, acho que não. Elas fazem o que elas... Eu vou influenciar elas a fazer, na verdade, o que elas quiserem, dentro de uma coisa que seja, assim, não se iludir muito, né? E já, também falando de filha, Miller, o que mudou para você, assim, não só na sua rotina, mas na sua cabeça, depois que você teve filho? Muda tudo, né? Muda tudo, cara, muda demais, assim, muita coisa muda. Eu jogava bola toda semana, uma ou duas por semana, nunca mais joguei desde que minha filha nasceu. Claro que sinto falta de algumas coisas da vida de sem filhos, claro que sinto falta de uma coisa da vida de solteiro. Puta, quando eu imagino assim, a melhor coisa que eu posso fazer amanhã, cara, tá com a minha família, sabe? Tipo, às vezes tu acorda assim, não tem que trabalhar, tô com a minha mulher na cama, pego as duas gurias, põe as duas gurias na cama, é a melhor coisa que existe, né? Então, isso que muda, né? Então, tu quer voltar pra casa, muito mais, tu te preocupa muito mais, tu dorme muito menos, mas tu te preocupa com elas, tu te preocupa contigo de uma forma diferente, né? Tipo, cara, se acontece alguma coisa, eu vou faltar para as minhas filhas. Putz, eu preciso ser um cara que tô bem para poder cuidar delas, para poder dar o melhor para elas. Minha cabeça tem que estar boa para eu cuidar delas. No início da pandemia, cara, aquela pandemia, aquele troço, meu pai tava doente, tava meio ruim, eu fiquei preocupado, fiquei meio assim, a Dani chegou para mim, Luiz, volta pra terra, que tua filha precisa de ti aqui. Cara, horrível, assim, sabe? Aí eu, puta merda, não posso ficar viajando em outras coisas, assim, a prioridade número 1, cara, é cuidar da família, assim, sabe? Isso muda muito, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa que aconteceu comigo, assim, quando a minha filha estava para nascer, né, para mim o terror foi, assim, ultrassom gestacional. A gente que já viu de tudo na medicina, você pensa assim, nossa senhora, deixa isso aí, translucência nucal. Pelo amor de Deus, deixa tá pequeno, deixa tá normal. Aí conta, aí vê as vértebrazinhas, aí você fala, nossa, e agora que ela nasceu direto, eu paro, fico palpando a coluninha dela assim, para ver se não tem nada fora do lugar. Não sei se com você foi assim também, você teve alguma coisa desse tipo? Aí que é a mais velha, quando nasceu, cada vez que eu pegava ela no colo, assim, eu botava nas costas dela, assim, ela tem uma giba esquerda, cara, não posso acreditar nisso, ela tem uma giba esquerda, cara. Eu não sei de onde, cara, não tem nada. Mas assim, cara, o cara fica preocupado, qualquer coisa, o cara fica... Qualquer coisa não, na verdade eu sou meio desligado até com essas coisas. A Dani às vezes fica braba comigo, uma vez ela torceu o tornozelo, a gente tava numa festa, ela torceu o tornozelo, disse, não fiz nada, levanta, fica aí, não sei o quê. Puta, ela tinha feito uma fratura de tornozelo, né, cara? Tadinha. Então às vezes eu faço os troços assim, meio tipo, dou uma, assim, e com as gurias, claro, é diferente, né, não é igual, porque a preocupação é diferente, porque é um neném, agora uma criança, mas assim, minha filha estavam as duas doentes agora tá só uma, mas a mais velha ficou doente, deu 10 dias, 12 dias, assim, cara, fazendo febre, 40 graus, não melhorava, diarreia, dor de barriga, teve um dia que ela não saiu do sofá o dia inteiro, cara, fica mal, cara, fica preocupado, o cara vai trabalhar preocupado, fica trabalhando preocupado, e volta para casa e dorme preocupado, dorme com a orelha em pé, assim. Cara, muda toda a vida, mas é a coisa mais difícil que tem é ser pai, pro homem, né? Pra mulher ser mãe. Eu acho que ser mãe é mais difícil. Mas é a coisa mais difícil que tem, mas é a melhor coisa que tem. Não é a melhor que pode fazer na vida do que criar bem umas crianças. Verdade. E agora, voltando agora para o finalzinho, assim, eu só queria te perguntar, chegar naquele momento ruim mesmo, para a gente lembrar de uns casos que te marcaram, queria que você pudesse dividir assim com a gente, você que lida com muita deformidade, tenho certeza que você já se deparou com casos que não ficaram tão bons, alguma complicação, alguma coisa que te marcou aí na sua vida, e como é que você lidou com essa complicação? Se tu opera, tu tá exposto a isso. Tá? Se tu opera deformidade, tu está exposto a ter as complicações de deformidade. E quanto mais tu opera, melhor tu vai operar. Percentualmente, tu vai ter menos complicações, provavelmente, mas maior número de complicações no total tu vai ter. Não tem jeito. Então, eu sempre, assim, como eu entrei num grupo que eu trabalhei muito tempo bem próximo deles,
tipo, eu ia em todas as cirurgias, no início, cara, e eu não tenho aquela coisa de bater no peito e fazer sozinho, sabe? Não tem um caso, cara, que eu não discuta com alguém. Ou praticamente não tem nenhum. Eu discuto, cara. Eu lembro que quando eu entrei aqui, o Dr. Luiz me perguntava os troços e ele ouvia a minha opinião, sabe? Eu disse, cara, pô, o cara me pergunta como se a minha opinião importasse, sabe? E eu respondo como se a minha opinião valesse de alguma coisa. Então eu discuto os casos com o Dr. Luiz, discuto o caso com o Carlos, discuto o caso com alguém, discuto com o André Anduja, discuto com o Samuel, sabe? Já mandei no grupo lá que tu participa lá, vendo alguma coisa. Eu gosto de ter a opinião de mais alguém. Confirmou isso aí mesmo, tá bom. E na complicação, a mesma coisa. Ali no Pequeno Príncipe, a gente tem um grupo de ortopedia, assim, que a gente se ajuda muito, né? E a gente tem médicos muita experiência, além do Carlos e do Dr. Luiz. Então, cara, dá uma complicação, pega o telefone, liga, discute, manda mensagem. Mas eu já tive alguns casos que foram... É difícil, cara. Porque a coisa que o cara mais gosta, assim, mais gratificante é... Ontem, uma mãe do paciente do PC mandou foto dele, porque fazia 1 ano da cirurgia, foto dele, pediu para rezar em uma missa, não sei do que, cara, isso me emociona, sabe? E aí quando a gente se envolve com esses pacientes, não sei se de uma forma diferente, mas a gente se envolve muito com esses pacientes, né? Então quando tem alguma complicação, cara, é pesado, mas eu tento... Tem a psicóloga do hospital, que é a psicóloga dos pacientes, dos médicos do serviço, então eu grito para ela o tempo inteiro, assim, ela vê os pacientes, Dani, olha só o que aconteceu, não sei o que, subo lá, tento conversar com ela, encho o ouvido da Dani, claro, falo com o Dr. Luiz, com o Carlos, com a doutora Dulce, então essa é a forma que eu lido com isso. E você lembra de algum caso específico que te marcou muito? Cara, eu lembro de alguns casos que me marcaram. Um que me marcou foi que eu fiz uma cirurgia na terça-feira, e a primeira vez que eu vi um pneumotórax, não é idiopática. Então, o paciente está internado. Não é uma paciente minha, eu fui ajudar uma colega. Putz, eu nunca tinha nem visto, cara. Eu sei que está descrito, eu não sei o que foi. Como não era um caso meu, eu cheguei e já estava anestesiado, assim, e... Putz, eu fico... Quando eu vou ajudar alguém, quero saber do paciente depois, quero mandar foto, mas aquele paciente do ano passado, me manda foto do paciente. Teve uma vez uma paciente que era uma idiopática, na verdade as idiopáticas são idiopáticas até a gente não saber que ela tem alguma outra coisa, né? E a gente fez a cirurgia, foi tudo bem, na época a gente operou à noite, o paciente foi para UTI, no dia seguinte de manhã ela estava dormindo, aí a Felo passou lá, não acordou a paciente, assim, que daqui a pouco ligaram para nós que o paciente não estava mexendo as pernas. Que é a maior preocupação nossa, né? Número 1, né, nas cirurgias é essa aí. Daí, começou a investigar, mas a paciente tinha uma dor, assim, né, absurda nas pernas, uma dor absurda. E aí, começou a investigar, começou a ver se tinha alguma outra coisa e tal, e cara, ela fez uma CPK de 300 e poucos mil, assim, cara. E o valor de referência, cara, acho que é até 300, ela fez 300 e poucos mil, era um troço que o pessoal da UTI nunca tinha visto. E aí a gente acabou que ela não quis fazer a biópsia muscular. Hoje ela tem um pouquinho de flexo de joelho, assim, ela tem uma parestesia numa das pernas, isso já faz uns 8 anos da cirurgia, melhorou super, super bem, mas não ficou normal, assim, mas, cara, é um troço que tu perde o sono, assim, você fica revisando, passando 10 vezes, assim, cara, o que eu posso ter feito, o que eu posso ter feito, o que eu posso não ter feito, o que eu posso ter deixado de fazer, mas eu acho que isso é obrigação nossa, eu acho que se importar e sofrer quando tem um troço desse aí é obrigação nossa. Tu tem que, em algum momento, conseguir passar por isso, porque tu tem que continuar trabalhando, óbvio, né, cara, tu não pode chegar em casa e acabar com a tua família porque tu tá tão mal assim, tu não pode ou não deve parar de trabalhar porque tu teve uma complicação, mas eu não acredito que o médico não sofra, ou quando ele não sofre, eu acho que alguma coisa está errada. Alguma coisa errada tem, concordo. Eu lembro de alguns casos assim, mas felizmente, cara, a gente tem bem poucas, assim, complicações graves, né? Eu acho que por todo o cuidado que a gente tem, toda a experiência que vem, estou há 30 anos fazendo cirurgia lá, equipe de anestesia experiente, UTI, quem passa a visita, tem muitas coisas já bem organizadas, assim, a gente, felizmente, tem poucas complicações, mas com tanta cirurgia, a gente já acho que eu já vi de quase tudo que dá para ver. E agora, indo para o final mesmo, eu sempre peço uma recomendação de um livro, série, ou algum filme que você gosta muito, que você gostaria de recomendar. Você tem algum para deixar? Cara, eu via muito filme até entrar na residência. Eu lia bastante, assim, relativamente bastante, desde sei lá, 8, 9 anos, assim, até entrar na residência. E depois disso, muito pouco, cara, muito pouco. Quase só ortopedia, quase só coluna. Assisto muito pouca televisão. Durante a minha residência, eu não via televisão, não tinha tempo. E durante o fellow, que eu vim morar na casa da minha Dinda, cara, eu fiquei 2 anos sem televisão. No primeiro ano não tinha televisão, daí minha Dinda foi lá e colocou uma televisão. Aí eu passei 1 ano sem ligar a televisão. Então, assim, eu e a Dani, a gente gosta de ir no cinema e tal, mas depois que as gurias nasceram, difícil, não consegui mais ir, mais a pandemia ainda.
Mas eu vi aquele filme, recentemente eu vi aquele filme do Will Smith lá mas que ele é o pai das filhas dele. Serena Williams, ele é muito bom mesmo. King Richard. King. E, cara, o filme é muito bom. Filme bem legal, legal. De leitura, atualmente, Campbell. Já recomendaram ele aqui. Então, nessa pegada também, o último eu queria, assim, você que lida com bastante fellow e com residente, um recado para quem estiver saindo agora no mercado, precisar, e todos precisam se sobressair, né, para firmar sua bandeira e começar, o que você recomenda como uma habilidade que a pessoa deve desenvolver ou deve focar? Cara, não tem como fugir muito de coisas óbvias e coisas que o pessoal já disse aqui, né? Tu tem que ser bom, ou seja, tu tem que estudar, tu tem que treinar, e para isso serve a residência. Treinar durante 3 anos da residência e mais 2 de fellow, dar chute na boca dos pacientes, que nem já vi gente falando várias vezes. Cara, quando tu sair, tu vai dar chute na boca dos pacientes, cara. E é isso que faz o paciente voltar, isso que faz o paciente te indicar de novo, isso que faz tu ter uma relação legal com o paciente, sabe? É tu tratar bem os pacientes. E o que me dá muito prazer é ver o paciente feliz, sabe? Ver o paciente agradecido, ver o paciente feliz, ver o paciente ficar bem, e eles ficam assim se tu tem uma relação boa com eles. Então, estudar, treinar e ser bom tecnicamente é muito importante. Te relacionar bem é muito importante, mas eu acho que tu gostar dos pacientes, tu gostar deles, sabe, é o mais importante. Porque eles não vão gostar de ti se tu não gostar deles. Eu achei bem legal que foge um pouco, vai além da medicina, né? Vai um pouco da parte humana também, que talvez a gente peca, né? Assim, é difícil. Cara, como eu te disse, eu queria fazer tudo dentro da ortopedia menos pediátrica, porque eu não gostava de ver as crianças sofrendo. Hoje eu trabalho no hospital pediátrico, atendo adulto, mas eu faço 60%, 70% da minha prática com as crianças, e eu trato muita criança com muita doença, mas elas me dão muita satisfação, sabe? Dá muita alegria ver o paciente levantar, ver aquela primeira vez que a guria tá mais alta que a mãe, daí a mãe chora, sabe? Aquela coisa assim. É isso que precisa. Se tu gosta de fazer isso, se tu gostar disso, tu vai começar a ter uma boa relação com os pacientes, e aí as coisas vão começar a voltar. Porque o mundo é redondo, né, cara? E o boca a boca ainda é um bom marketing, né? Claro que sim, porque se tu pode fazer todo o marketing, tu pode ter indicação, se tu tratar mal o teu paciente, cara, ele não vai voltar contigo. E se tu trata, eu acredito assim, que se tu trata mal o teu paciente, ele não vai gostar de ti, e daí tu não vai conseguir gostar dele, e daí vai ser uma merda, teu consultório é uma merda, tu tá vendo coisa que tu não gosta, gente que tu não gosta. Verdade. O cara gosta de operar, mas, pô, por mais que ele seja cirurgião, e o que eu mais gosto seja a cirurgia, é muito além disso, né? Ô Miller, de coração eu queria te agradecer, foi difícil, a gente teve que remarcar, mas valeu muito a pena, que o papo foi muito legal. Eu fiquei até com vergonha, porque eu comecei a ver, tu me convidou antes do primeiro episódio, e aí eu não conseguia ver, eu comecei a ver tu chamar cada cara aí, eu falei, pô, o cara que vai lá, eu fico me dizendo que eu não tenho tempo, cara, pô, que vergonha, cara. Não. Cara foda que tu trouxe aí, e eu aqui... De jeito nenhum, o papo foi muito legal e foi muito bom mesmo, foi um papo bem humano, assim, da gente poder conhecer, igual falar, a pessoa por trás do jaleco e conhecer o cirurgião mesmo, que a ideia do podcast é a gente conversar, bater esse papo mesmo. E muito obrigado por ceder aí 1 hora e tanto do seu tempo aí. Eu vou te pedir um favor, que é tentar convencer o Carlos e o Dr. Luiz a participar dessa furada também, que eles seriam pessoas interessantes também para a gente conversar. Vamos conversar, vamos pegar eles lá no congresso e eu dou uma cobrada neles, encho o saco deles lá. Boa. Cara, muito obrigado, boa tarde aí, valeu demais pelo tempo aí, viu, Miller? Claro, nos vemos lá no abraço, hein? Eu te vejo no congresso, até mais. Bem, chegamos ao final de mais um Pod Spinecast, e o interessante é que com esses episódios eu vou descobrindo que cada podcast ele vai tendo uma pegada diferente. Esse episódio teve uma pegada mais família, o que foi muito legal para a gente descobrir esse lado do Miller, que eu mesmo não conhecia, eu já conheço ele há uns anos. E a gente vai entendendo que cada cirurgião tem uma personalidade diferente, tem um caminho diferente, mas no fim todo mundo quer tratar bem o seu paciente, quer fazer um serviço bem feito, e é muito legal a gente ver isso de diversas formas e diversos lugares do Brasil. Cada vez mais vamos conversar com cirurgiões, ortopedistas e cirurgiões de coluna, também de outras especialidades, vamos ver se a gente consegue outros especialistas para vir aqui no podcast, para a gente abranger mais os nossos conhecimentos. A todo mundo que ouviu até aqui, eu agradeço de coração, muito obrigado. Deixa aí o seu joinha, seu like, manda um sinal de fumaça, dá 5 estrelas no Spotify. Na Apple eu não sei como é que funciona, mas deve ter um jeito de ajudar lá, faz um review, fala que eu sou lindo, fala que o podcast é o melhor podcast do Brasil e tudo mais que vocês puderem ajudar, tá? Até o próximo episódio, um grande abraço, eu fico por aqui, tchau, tchau.